Senhor Jesus, que seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão aqui felizes com Jesus, levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias e digam amém. Já abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, é a palavra que nós vamos estar meditando nesta noite, e eu creio que através desta palavra, Deus ele vai falar ao nosso coração, para que nós possamos começar esse mês de abril debaixo do propósito de Deus, declarando que tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, declarando que para o nosso Deus nada é impossível, porque Ele é o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Está escrito assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, que estava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que já havia muito tempo, disse-lhe: queres sarar? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro adiante de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem andou. Versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração. Isso, toda a igreja, coloque a mão direita sobre a altura do seu coração. Por um instante mais, feche os seus olhos aí na presença de Deus. Peça a Deus agora que Ele venha preparar você para receber esta palavra de hoje. Peça a Deus agora que Ele venha estar preparando o seu coração para estar recebendo a palavra. Que Ele venha estar usando a boca do mensageiro, que Ele venha estar usando a vida do pregador, para que não seja o homem a estar falando ou fazendo absolutamente nada aqui, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus, usando a boca e a vida do homem, para falar e fazer tudo aquilo que nós precisamos nesta noite de hoje. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos aqui diante da Tua presença como igreja do Senhor. Aqui nós estamos, meu Pai, porque de verdade nós precisamos de Ti. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Por isso eu venho colocar a minha vida inteiramente à Tua disposição nesta hora. Meu Deus, que a minha boca venha ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que a voz venha ser a minha, mas que a palavra venha ser a do Senhor, meu Deus. Porque eu sei que se a sua palavra for liberada aqui hoje, vidas vão ser transformadas. Eu sei que se o Senhor falar nesta noite, o impossível vai se tornar possível.
E nós vamos sair daqui abençoados. Então fala, Senhor. Fala, porque nós queremos te ouvir, meu Deus. Prepara a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para estarmos ouvindo, entendendo e guardando a tua palavra. E que a tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a sua mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias e aplaudam bem forte aí, adorando a Jesus nesta noite. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, mais uma vez é com muita fé que nós estamos nesta noite de quarta-feira, aqui reunidos na presença de Deus. Quarta-feira profética, hoje, o nosso primeiro culto do mês de abril. E mês de abril, aqui na igreja Santuário dos Anjos, nós estamos declarando que será ou que é o mês das causas impossíveis. O mês em que Deus ele vai se manifestar sobre as nossas vidas. E o impossível ele vai deixar de existir. Nós estamos debaixo da palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, onde está escrito que para Deus nada é impossível. É nisso que nós acreditamos. Nós cremos que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Nós acreditamos que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Nós cremos, como Jó declarou no livro de Jó, no capítulo 42, que o nosso Deus, Ele é o Deus que tudo pode, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu quero iniciar esta palavra dizendo para você, que nós que estamos aqui nesta noite, nós fazemos parte dos planos de Deus para estarmos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós não viemos simplesmente por vir, nós estamos debaixo de um plano de Deus, e a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Tudo que Deus preparou e planejou para mim e para você nesta noite, nós vamos viver para a glória do Senhor Jesus. Quem crê pode dar glória a Deus aí e exaltar a Jesus Cristo nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma palavra bastante conhecida, é um texto que nós aqui conhecemos bem, pois eu sempre tenho ministrado esta palavra. Mas hoje eu não poderia estar pregando outro texto a não ser esse, devido àquilo que o Espírito Santo ele tem falado ao meu coração, devido os dias que eu tenho meditado nesta palavra e aquilo que Deus ele tem me revelado para estar transmitindo à igreja. Eu quero resumir com vocês rapidamente a história desse homem que, segundo a Bíblia, ele estava há 38 anos enfermo na beira de um tanque chamado Betesda. A Bíblia diz que havia esse tanque em uma das entradas da cidade de Jerusalém. E o texto diz que ali havia uma multidão de enfermos, coxos, aleijados, ressequidos, pessoas com as mais diversas enfermidades. E a Bíblia diz que um dia estava acontecendo uma festa em Jerusalém. E nesse dia Jesus ele decide subir para Jerusalém. E Jesus ele está indo para Jerusalém porque aquela festa que está acontecendo é uma festa judaica. É uma festa tradicional. E Jesus, como judeu que era, e ele mesmo declarou que ele não veio para eliminar a lei, mas sim para cumprir a lei, ou para que a lei viesse ser cumprida através dele. Então
como judeu, ele estava subindo para Jerusalém para participar daquela festa que era uma tradição dos judeus. Só que a Bíblia diz que antes de Jesus ele chegar na festa, ele decide entrar exatamente pela porta das ovelhas, onde havia esse tanque chamado Betesda, onde havia esta multidão de enfermos. A Bíblia diz que Jesus ele decide entrar no meio desses enfermos. E Jesus ele decide ir falar com o homem. E a Bíblia diz que exatamente esse homem a quem Jesus escolheu para estar falando com ele estava naquela situação há 38 anos. Há 38 anos ele estava paralítico na beira daquele tanque. O texto diz que Jesus sabia, Jesus conhecia o estado dele. Ele não havia relatado nada para Jesus, mas Jesus sabia. E quando Jesus se aproxima daquele homem que há 38 anos estava enfermo na beira daquele tanque, Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Você quer ser curado da sua enfermidade? O homem não responde nem um sim e nem um não. O homem, a resposta que ele vai dar para Jesus é contando a história dele. E ele começa a dizer: Senhor, faz 38 anos que eu estou aqui. E dentro desses 38 anos eu espero o mover das águas. Porque a Bíblia diz que em certo tempo um anjo descia, movimentava as águas, e aquele que primeiro tocasse nas águas era curado de qualquer enfermidade. Então o homem ele conta essa história para Jesus, e ele relata que há 38 anos ele fica ali esperando o movimentar das águas. Só que ele faz questão de falar com Jesus que ele não tem ninguém, ele não tem nenhum homem que coloca ele nas águas quando elas são movimentadas. Ele diz para Jesus que pelo fato dele não ter homem nenhum para ajudá-lo a chegar até as águas, sempre desce alguém na frente dele, e antes que ele consiga tocar nas águas, esse alguém toca, recebe a cura, e ele continua ali enfermo, doente. E o texto faz questão de dizer que esta situação, ela já dura 38 anos. Eu quero destacar algumas coisas com vocês aqui, dentro desta história que a Bíblia, ela nos relata nesta noite. Eu preciso do máximo de atenção da igreja, para que você possa compreender o que o Espírito Santo ele tem a dizer para mim e para você nessa noite. Porque, como eu falei para vocês, é um texto conhecido, e é muito perigoso quando nós pregamos textos conhecidos. Por quê? Porque quando nós conhecemos o texto, às vezes nós imaginamos que já sabemos tudo o que o pregador vai falar, ou que o Espírito Santo vai falar, e às vezes nós não damos a devida atenção àquilo que Deus ele quer nos revelar. Então, por isso, eu quero pedir o máximo de atenção aqui nessa noite. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando Jesus ele decide subir para Jerusalém, a Bíblia diz que ele está subindo para uma festa que está acontecendo em Jerusalém. Ele está indo cumprir com a sua tradição como judeu que ele era. Só que lá em Jerusalém não tem só festa. Lá em Jerusalém a Bíblia diz que tem também um tanque. E aquele tanque não tem simplesmente algumas pessoas. Você pode prestar atenção no texto, que ele faz questão de dizer que tem ali uma multidão de pessoas. Então está acontecendo uma festa onde muitas pessoas estão celebrando, porque aquela festa que está acontecendo é exatamente para isso, é uma festa de celebração, para que o povo viesse estar se alegrando diante da presença de Deus.
para que o povo viesse a estar se lembrando das maravilhas que Deus fez na vida deles, e onde Deus havia tirado eles, do tempo que Deus havia cuidado deles no deserto. Então ali tem uma festa acontecendo, onde muitas pessoas estão se alegrando, sorrindo, celebrando na presença de Deus. Mas nesse mesmo lugar, nessa mesma Jerusalém, tem um tanque. E as pessoas que estão à beira desse tanque, essas pessoas não estão felizes. Na beira do tanque nós não vamos ver pessoas celebrando, pessoas sorrindo, pessoas se alegrando, não, pelo contrário. Porque se nós observarmos o texto, nós vamos ver que aquele povo que está na beira do tanque é um povo que está vivendo uma decadência muito grande. A Bíblia diz que ali tem uma multidão de enfermos, ali tem coxos, ali tem aleijados, ali tem pessoas com os mais diversos problemas que você possa imaginar, e eles estão no mesmo lugar. O ambiente é o mesmo, mas as pessoas que estão naquele ambiente são diferentes. Um grupo estão festejando e celebrando, o outro grupo está totalmente sofrendo, chorando, desorientado, sem saber o que fazer diante da situação deles. Por que eu estou fazendo questão de falar isso para você com tanta clareza? Para você entender, meu irmão e minha irmã, que no mesmo ambiente existem diversos tipos de pessoas. Hoje nós estamos aqui em um mesmo ambiente, em um mesmo lugar. Talvez você olhe para esta igreja diante desse culto, você sabe que é um lugar de celebração, é um lugar para nós nos alegrarmos diante do Senhor. Mas nós temos que saber que nem todos que estão aqui nesta noite estão alegres. Nem todos que estão aqui nessa noite têm motivos para celebrar ou para festejar. Porque talvez tem gente que está aqui hoje, que está cheio de alegria, porque foi promovido lá no seu trabalho. Mas tem gente que está cheio de tristeza, porque foi demitido. Talvez tem gente aqui hoje que veio para agradecer a Deus e testificar diante do Senhor, porque recebeu uma cura. Mas talvez tem gente que está aqui hoje, só Deus sabe como que está o seu coração, porque talvez você recebeu o diagnóstico do médico dizendo que você está doente. Então eu quero que você entenda que no mesmo ambiente tem pessoas que estão cheias de alegria, mas talvez também tem pessoas que estão cheias de tristeza. Só que o mesmo Jesus que entra no lugar onde tem alegria, ele entra também no lugar onde tem tristeza. O mesmo Jesus que saiu de casa para ir para uma festa, ele decidiu que antes de entrar na festa, ele vai ir para o tanque, ele vai ir para o lugar onde as pessoas estão tristes, ele vai ir para o lugar onde as pessoas estão sofrendo. O que significa isso, pastor? Significa que Jesus, ele não está aqui somente para quem veio celebrar, para quem veio se alegrar, para quem veio glorificar o nome dele, não. Jesus está aqui também para você que veio aqui hoje derramar lágrimas diante dele. Jesus está aqui para você que veio aqui hoje contar as suas tristezas para ele. Eu quero dizer para você nessa noite que você deve preparar o teu coração. Sabe por quê? Porque você que chegou aqui alegre, Jesus vai te dar muito mais motivo para você se alegrar. Mas você que chegou aqui triste, Jesus, ele vai enxugar as suas lágrimas nessa noite e vai te dar motivo para você sorrir. Aleluia! Porque esse é o Jesus que nós servimos. Você vai ver na Bíblia que por muitas vezes Jesus, ele mudou o seu percurso, ele mudou o seu trajeto somente para estar tratando com uma pessoa. Jesus, ele é assim. Sabe por quê? Porque independente da situação que nós estamos, ele nos ama. Só que sabe qual que é o problema? O problema, meu irmão e minha irmã, é que eu e você, assim como aquele homem paralítico, nós estamos num lugar de milagres. Pastor, mas qual que é o problema de estar num lugar de milagres? Eu vou explicar para você entender. Quando você está no lugar de milagres, você tem muita facilidade de contar e de falar para as pessoas aquilo que Deus é capaz de fazer no lugar de milagres.
Você vê que quando o homem vai contar a sua história para Jesus, ele conta o que acontece quando a água se move. Quando acontece o movimento das águas, quando o anjo desce e movimenta as águas, qualquer pessoa que tocar nessas águas primeiro, ela é curada de qualquer enfermidade. Ou seja, é um testemunho, é algo que acontece. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já falamos para alguém das maravilhas de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer. Você já pregou milagre para alguém, você já chegou para alguém e falou assim: olha, o Jesus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, Ele pode resolver o seu problema. Só que a questão é, uma coisa é você pregar para a pessoa quando ela precisa do milagre, outra coisa totalmente diferente é quando você está precisando do milagre. Aí talvez a mesma pessoa para quem você pregou, é ela que vai chegar para você e vai perguntar assim: onde é que está o teu Deus? Onde que está o teu Deus agora? Você já não falou tanto para mim que Ele faz milagre. Onde que Ele está agora? Que até hoje o milagre não aconteceu na sua vida. Não é você que está me contando que aqui desce um anjo, movimenta as águas, e qualquer pessoa que tocar nas águas é curada de qualquer enfermidade. Então por que você está há 38 anos nesse lugar e ainda continua doente? Aí eu me lembro lá do Salmo 42. No Salmo 42 alguém chegou para Davi e fez essa pergunta para Davi: onde é que está o teu Deus? E quando Davi ele vai responder, é isso aqui que nós precisamos entender, irmãos. Porque às vezes quando nós queremos dar a resposta, nós queremos dar resposta para quem está indagando, para quem está questionando, para quem está até nos julgando. Mas nós precisamos aprender com Davi: quando nós vamos dar a resposta, nós não temos que dar a resposta para a pessoa, nós temos que dar a resposta para nós mesmos. Sabe quando alguém perguntou para Davi: onde está o teu Deus? A Bíblia diz que Davi começou a responder para a alma dele. Davi começou a falar para ele mesmo. Eu fico imaginando Davi, ele colocando a mão no peito e falando: aquieta-te, minha alma, porque estás abatida dentro de mim, porque está ansiosa dentro de mim. Fique sabendo que o meu Deus está comigo e eu ainda o louvarei. Nós temos que parar de nos preocupar com pessoas. Nós temos que parar de ficar preocupados em dar resposta para os outros e começar a dar resposta para nós. Por que que o seu Deus não muda a sua situação? Onde é que está o seu Deus? Olha para você, coloca a mão no peito e fala: o meu Deus, Ele está presente na minha vida. Aquieta-te, minha alma, espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Pastor, mas eu já estou esperando há muito tempo. Sim, aquele homem estava esperando há 38 anos, mas chegou o dia dele louvar o nome do Senhor. Chegou o dia do impossível acontecer na vida dele. Tudo o que você tem que fazer é continuar crendo, é continuar acreditando, porque vai chegar o seu tempo, vai chegar a tua hora. Continue acreditando que no tempo e na hora certa você vai louvar o nome do Senhor. Aquieta a tua alma nessa noite de hoje, tira toda a ansiedade do teu coração, continue esperando no Senhor, porque Ele ainda vai colocar o louvor na tua boca. Ele ainda vai colocar um cântico na tua alma. Você ainda vai exaltar o nome dEle, porque Ele vai se manifestar e vai fazer milagre na tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Talvez aquele homem pensava que o maior problema dele era aquela enfermidade que prendia ele na beira do tanque por 38 anos. Mas meditando na palavra e procurando entender a conversa que Jesus ele teve com o homem, nós entendemos que aquela doença era só um detalhe. O problema dele era muito mais sério, era muito mais grave do que aquela enfermidade.
Às vezes esse problema que você está vivendo hoje, que você acha que não tem solução e que é o pior problema, ou o maior problema da sua vida, talvez ele seja só um detalhe, talvez tem coisas por trás desse problema que são muito maiores. Eu quero destacar aqui duas situações que era muito pior do que aquela enfermidade que o homem tinha. A primeira situação era o tempo de espera. 38 anos esperando, era tempo demais. Aquilo ali machucava ele, aquilo ali feria a alma dele. Aquele homem certamente já estava depressivo diante daquela espera. Por quê, pastor? Porque se o problema maior dele fosse a enfermidade, quando Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? Ele imediatamente iria responder: eu quero. Entende? Então significa que a enfermidade não era o maior ou pior problema, porque ao invés dele falar que queria ser curado, ele queria contar a história, falar do tempo que ele estava ali esperando o milagre. Então o tempo que ele estava esperando era um sério problema. E às vezes nós enfrentamos esse problema na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque com muitas pessoas que nós conversamos, sempre que elas vão falar alguma coisa, elas sempre vão questionar sobre o tempo que ela está esperando o milagre, sobre o tempo que ela serve a Deus, sobre o tempo que ela recebeu uma promessa, sobre o porquê que Deus não fez ainda, sobre o porquê que Deus está demorando tanto. Então sempre tem a ver com o tempo. Pastor, eu não entendo. Muita gente chega na igreja depois de mim, são abençoadas, e eu estou aqui há tanto tempo e não sou. Muita gente mais nova do que eu já conquistou muito mais do que eu, os dias estão passando, os anos estão passando, eu não avanço, eu não cresço, eu não consigo progredir. Ou seja, tudo tem muito a ver com o tempo. E quando nós damos muita importância para o tempo, nós acabamos nos esquecendo que a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. O tempo está nas mãos dEle, irmãos. Então quando nós confiamos nele, isso para nós, o tempo que nós estamos esperando, o tempo que para nós está demorando, isso passa a não ter importância nenhuma. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu estou esperando. Por isso Davi, mesmo as pessoas perguntando: onde está o teu Deus? Ele vira para a alma dele e fala: aquieta minha alma, aquieta, porque está perturbada dentro de mim, espera em Deus. Ou seja, espera em Deus. Ele já estava esperando, mas ele estava dizendo: eu vou esperar mais, porque eu sei que o meu Deus é o Senhor do tempo e eu ainda o louvarei. Outra coisa aqui, irmãos, outro detalhe importante que talvez estava prejudicando aquele homem muito mais do que a enfermidade dele, foi a decepção que ele teve com os homens. Porque quando ele vai contar a sua história, além dele falar do tempo de espera, ele fala o quê? Eu não tenho nenhum homem que me ajude. Quando as águas são movimentadas, eu não tenho nenhum homem para me ajudar, a me levar até o tanque, a me fazer tocar nas águas para eu ser curado. Então vai outro na minha frente e eu perco a minha vez. Então aqui ele está demonstrando o quê? Uma decepção com os homens. Puxa vida, eu não tenho ninguém para me ajudar. As pessoas estão vendo que eu preciso de ajuda, eu sou debilitado, eu estou doente. Entende? Se o maior problema dele fosse a enfermidade, ele não teria nenhum problema, nenhuma dificuldade em falar: Senhor, eu quero ser curado. Mas não, ele foi primeiro falar do tempo que ele estava esperando, e segundo, falar dos homens que não ajudavam ele, das pessoas que não ajudavam ele. Sabe por que muitas das vezes eu e você deixamos de viver grandes milagres na presença de Deus? É porque às vezes nós nos decepcionamos com pessoas, nós nos decepcionamos com os homens. E muitas pessoas, por terem se decepcionado com alguém, infelizmente deixaram de servir a Deus da maneira que deveriam servir.
Quantas pessoas em outras igrejas eram pessoas envolvidas na obra de Deus, eram pessoas que tinham prazer em ofertar, em dizimar, em ajudar em tudo que a igreja precisava, mas aí de repente sofreram lá uma decepção. O homem falhou com elas, o pastor, que é ser humano, falhou, errou. E hoje, por mais que a pessoa está aqui, ela não consegue abrir o seu coração, porque pela decepção que ela teve lá atrás, ela pensa que todo mundo é igual. Ah, se eu fizer aqui também eu vou me decepcionar, porque lá atrás me decepcionaram. Quantas pessoas não conseguem crer na palavra que é pregado, na profecia que é liberada? Por quê? Porque lá atrás alguém talvez pregou, alguém falou, alguém profetizou e não aconteceu. Alguém disse que iria acontecer e não aconteceu. E agora talvez a gente está aqui esforçando para pregar, para levar a palavra de Deus. E tem muita gente que talvez está aí ouvindo e falando assim: ah, isso aí não vai acontecer não, porque já me falaram isso lá atrás e não aconteceu. Já me disseram a mesma coisa e não aconteceu e não mudou nada. Ou seja, uma decepção, uma desilusão que tiveram com os homens, hoje tem feito você reter a sua semente, deixar de fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Quantas pessoas são chamadas para a obra de Deus, para exercer o ministério, e estão no banco, e por mais que você conversa, que você mostra para ela que ela tem que fazer a obra, que ela tem que se esforçar, que ela tem que trabalhar, ela diz: ah, pastor, ainda não é o meu tempo. Mas a questão não é porque não é o tempo, é porque uma decepção que ela sofreu lá atrás impede ela de se entregar hoje, porque ela acha que ainda hoje ela vai sofrer a mesma decepção. Ah, mas todo pastor é igual, todo mundo é igual, todo homem é igual. Até nos relacionamentos são dessa maneira, irmãos. Quantas pessoas tiveram uma desilusão amorosa? Quantas mulheres hoje estão solteiras, estão vivendo sozinhas, porque tiveram uma desilusão, e dizem assim: ah, mas todo homem é igual, eu não vou me envolver no novo relacionamento, e vice-versa. Só que quando esse homem está falando com Jesus, ele está falando da decepção que ele teve com os homens, porque homem nenhum me ajudou. Ninguém me ajuda quando eu preciso. Quer dizer, Jesus está ali perguntando: você quer ser curado? Jesus está ali para ajudar ele, mas na cabeça dele é só mais um. Na cabeça dele, quando a água se mover, ele não vai estar aqui. Mas só que aquele que está ali, irmãos, ele não precisa do mover das águas, porque aquele que está ali, a Bíblia diz que ele é a fonte da água da vida, e aquele que beber dele jamais terá sede. Jesus está ali para resolver, mas o homem está vendo uma dificuldade pelas decepções que ele sofreu. Mas depois que ele conta a história, Jesus, conhecendo a necessidade dele, a luta dele, a dor dele, Jesus vira para ele e fala para ele: levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que na mesma hora o homem ficou curado. Está entendendo isso? Então Jesus, ele é tão misericordioso e maravilhoso, que mesmo aquele homem cheio de decepções, mesmo aquele homem cheio de desilusões, mesmo aquele homem cheio de desconfiança, Jesus foi lá e mudou a história. Jesus foi lá e fez um milagre. Eu não sei como que você está aqui hoje. Talvez sofreu alguma decepção, sofreu alguma desilusão. Talvez você está aqui hoje aflito devido ao tempo de espera que você está vivendo, devido ao tanto tempo que você está esperando o milagre não vem. Talvez você está aqui decepcionado porque tantas promessas já fizeram para você e nada mudou. Tantos homens talvez já chegaram e falaram: eu vou te ajudar, eu vou resolver o seu problema, e você confiou em nada. Mas eu quero te dizer que hoje aqui tem um homem chamado Jesus Cristo. Ele está de mãos estendidas, ele está olhando para você e ele está te dizendo que te trouxe aqui para fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Agora olhe aqui, preste atenção para concluir, para terminar. A Bíblia vai dizer que mais tarde, no versículo 14, capítulo 5, versículo 14,
Mais tarde, Jesus encontra esse mesmo homem no templo. Sabe o que estava acontecendo no templo? Estava acontecendo a festa que eu falei para vocês que Jesus estava indo para ela. Aí quando Jesus chega na festa, o homem que estava lá no tanque de lágrimas, de dor, de sofrimento, agora já está lá na igreja, lá no templo, lá no meio da festa. Está entendendo como que Jesus é poderoso para mudar situações? O lugar é o mesmo, irmãos, mas agora o cenário do homem mudou. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Eu falei para você que a doença dele, a enfermidade dele era só um detalhe. Ele tinha problemas maiores. Primeiro problema, a questão do tempo de espera que ele viveu, 38 anos. Segundo problema, a desilusão, a decepção que ele teve com os homens. Agora vem o terceiro problema, que era maior do que a enfermidade dele e que talvez era o causador da enfermidade dele. Quando Jesus encontra com ele lá no templo, lá no lugar da celebração, da festa, da adoração, a Bíblia diz que Jesus chega nesse homem, esse mesmo homem aqui, e Jesus vira para ele e fala assim: olha, agora que você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Está entendendo o que era mais grave do que a doença que ele carregava por 38 anos? O pecado que também ele carregava. Só que quando Jesus fala para ele não peques mais, significa que ele havia se arrependido do pecado. Ele havia se arrependido e Jesus está dizendo: se você pecar de novo, vai suceder coisa pior. Você entende que o que estava prendendo aquele homem durante 38 anos numa enfermidade era o pecado? Você entende que a doença era só um detalhe? O verdadeiro problema que ele tinha, que ele enfrentava, era o pecado. Só que ele foi para o lugar certo, irmãos. Quando ele foi curado, ao invés dele ir para casa, talvez ele até foi como Jesus mandou, mas ele não ficou em casa, ele foi para o templo, ele foi para o lugar da festa, da adoração, da celebração. E lá no lugar da celebração, ele se encontra com Jesus novamente. Nós temos que entender que tem os lugares certos de nós termos o nosso encontro com Jesus. Tem muita gente que fala: mas eu posso servir a Deus em casa. Sim, você tem que servir a Deus em qualquer lugar. Mas tem os lugares certos de você ter os seus encontros com Deus. Entende? O homem foi para o templo, o homem foi para a igreja, para o lugar da celebração, da adoração. E no segundo encontro que ele teve com Jesus foi diferente. Jesus agora não chegou para perguntar para ele o que é que ele queria, o que é que ele estava buscando, o que é que ele estava precisando, não. Jesus chegou e chamou ele e falou: agora que você já está curado, não peques mais. Porque se você pecar de novo, ou se você continuar pecando, vai te acontecer coisa pior. Entende, irmãos? Tem problemas que eu e você estamos enfrentando que são só detalhes. Porque a verdadeira causa do problema não está na situação em si. Está às vezes nas nossas práticas, na falta de arrependimento, na dureza do coração. Porque nós sabemos o que tem que ser consertado e nós não consertamos. Nós até viemos para a igreja, para o lugar do milagre, porque nós sabemos que aqui há um mover e a qualquer momento algo pode acontecer e o milagre pode chegar na minha vida. E quando o milagre não chega, às vezes eu quero responsabilizar pessoas. É porque tem tempo demais e Deus não me responde. É porque os homens não me ajudam. Mas espera aí, Jesus depois revelou que o verdadeiro causador da enfermidade dele era o pecado, irmãos. Tem coisas que você talvez quer culpar alguém, mas o verdadeiro causador é você mesmo, através das suas atitudes pecaminosas diante do Senhor. O que significa isso, pastor? Significa que tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida quando você se arrepender e se consertar diante dele. Eu estou pregando isso para você entender que tem situações que só vão mudar na sua vida quando você de verdade tomar uma atitude de conserto, abrir o coração para perdoar, para pedir perdão, para fugir do pecado.
para abandonar as práticas da carne, para viver uma vida conforme a palavra de Deus. Agora que você está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foram as palavras de Jesus para aquele homem. Eu estou dizendo para você que aqui no lugar onde você está, Deus ele pode mudar completamente a sua vida. Deus ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Você pode ter chegado aqui chorando, com 1000 motivos para chorar. Deus ele vai te dar um motivo para você sorrir. Deus ele vai tirar você do lugar da tristeza e vai levar você para o lugar da alegria. Mas quando você chega lá, quando o impossível acontecer, quando você estiver vivendo os seus dias de alegria, quando você estiver vivendo os seus dias de milagres, se lembra desta palavra: eu tenho que continuar servindo Jesus, andando com Jesus, fugindo do pecado, dedicando a minha vida a Deus, me consagrando diante de Deus. Eu tenho que permanecer diante do Senhor em fidelidade, para que Ele continue cuidando de mim, me abençoando, fazendo o impossível acontecer na minha vida. É isso que eu quero que você entenda. Jesus, ele não vai fazer uma obra na sua vida para você continuar vivendo do mesmo jeito, não. Jesus vai fazer uma obra na sua vida para você mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de servir, a sua maneira de adorar, a sua maneira de tratar as pessoas, a sua maneira de conviver com as pessoas. Jesus, ele não quer mudar somente você, mas ele quer mudar o seu interior, ele quer mudar aquilo que está à sua volta. Jesus, ele quer fazer uma obra completa. Ele não quer apenas te curar, mas ele quer salvar a sua alma. Ele não quer apenas te livrar das enfermidades, dos problemas, a você do fogo do inferno. E Jesus, ele quer escrever o seu nome no livro da vida, para te dar salvação eterna, para a glória do nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu aí, diga glória a Deus e digam aleluias.